Graça e paz, amados. Hoje estaremos aqui em mais um momento de meditação da palavra do Senhor. E hoje se encontra em Isaías 38, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Senhor nosso Deus, mediante esta palavra, fala conosco aos nossos corações, em nossas necessidades, em nossas dúvidas, em nossos medos, ó Deus. Pai, queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti neste momento. Falamos, mas queremos também ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui através dessa palavra, eu destaquei assim, 3 coisas que veio ao meu coração. E o tema eu botei: a oração muda os planos de Deus. A primeira coisa é que precisamos estar com a casa arrumada em todo o tempo. Nós estamos passando por esse processo nesse momento, não só do coronavírus, mas de tudo que está ao nosso redor, né? As dificuldades, as notícias, cada notícia vem de um jeito, né? E muitas vezes isso nos traz um certo medo, certa angústia, por que não? Mas a primeira coisa que nós vimos aqui, quando o Senhor mandou Isaías ir avisar Ezequias, ele falou assim: arruma a casa. E uma das coisas que a gente precisa ter, irmãos, é a casa arrumada, né? O que é a casa? O nosso coração, a nossa vida diante de Deus. Como é que ela está? Como é que tem sido? Deus precisa que mantenhamos a casa arrumada. Ou seja, mesmo sendo uma enfermidade para a morte, como a de Ezequias, precisamos estar preparados. E Deus sempre nos avisa. A gente precisa se cuidar. Cuidar não só no nosso físico, mas no nosso material, no nosso espiritual. A gente precisa estar sempre pronto. Nada vem sem que o Senhor nos dê condições de saber, né, antes. O Senhor, de alguma forma, sempre nos prepara. A sua própria palavra tem nos falado. Esse tempo tem sido assim, de palavra de alerta à igreja, palavra de alerta às pessoas, vendo tudo que está acontecendo, e muitas notícias que muitos não sabem, não têm noção, mas está acontecendo no mundo todo. Os sinais estão aí. Deus tem preparado as nossas vidas, né? E esse é o tempo. Então, há um cenário, né, que estava na época, como estava no cenário, o cenário que foi preparado na época de Noé, né? Noé ali preparando a arca, e todo mundo rindo, debochando, né? E avisando, e durante 120 anos, né? Noé ali fazendo aquela arca, e as pessoas não levando em conta nada, não se preparando, né? E não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos estar preparados. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as circunstâncias se apresentam, mas em tudo o Senhor tem nos preparado, tem falado conosco. E como eu disse, a sua própria palavra nos alerta dos sinais, das coisas que iriam acontecer. E nós precisamos, através da palavra, ir aprendendo
enchendo os nossos corações, a nossa vida, preparando, arrumando a casa. Imagine uma casa em que você viva, que está tudo sujo, cheio de teias de aranha, cheia de lixo. Como alguém pode entrar, viver numa casa assim, né? Uma vez eu vi uma reportagem de uma pessoa, e mesmo nós vivenciamos isso aqui uma vez, já há algum tempo, de uma senhora que ela botava todos os lixos que ela achava fora, né, de casa, ela trazia. E nesse quarto só convivia ela e um galo e os lixos, né? Porque a família não conseguia entrar lá na casa dela, se tornou uma pessoa suja, uma pessoa com problemas mentais, com dificuldades, e era assim, tipo, impenetrável. E a gente não conseguia nem mais ver a beleza daquele lugar, a beleza da pessoa, a gente não conseguia mais ver. Até que um dia nós fomos lá, juntamos irmãos, oramos, fizemos a limpeza, ela foi levada para dar um banho nela, arrumaram. Nós vimos que aquele ambiente não é que estava feio, era um ambiente que estava mal arrumado, estava cheio de lixo, né? E depois de arrumado, pintado, nossa, era outro lugar. E muitas vezes a nossa vida vai, no caminhar da vida, vai enchendo de sujeiras, de detrito, e nós precisamos arrumar a casa. E é engraçado que Deus fala assim, que ele vai morrer. Aí provavelmente você falaria assim, vai morrer, para que precisa arrumar a casa, né? Se vai morrer. Mas em todo o tempo, na realidade, nós precisamos ter a paz de Cristo em nossa vida, ter a presença do Senhor em nossa vida, ter a convicção da presença do Senhor na nossa vida. E esse é o tempo que nós precisamos ter essa convicção de com quem nós estamos andando, né? Quem está andando conosco? Como é a nossa vida diante do Senhor? A segunda coisa que eu quero destacar também é a oração de Ezequias. Essa oração de Ezequias foi a sua resposta a Deus, né? E ele começa a falar sobre: Senhor, peço-te, lembra-te, Senhor, como andei diante de ti, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ele declarando quem era ele diante do Senhor, quem somos nós diante do Senhor, como tem sido a nossa caminhada diante do Senhor. Será que em um momento estamos aqui andando com o Senhor, em outro momento já estamos tão cheios de dúvidas, estamos deixando nos arrastar para o mundo, para as coisas do mundo? Ezequias, na sua oração, ele deu a sua resposta a Deus: Senhor, lembra-te, eu andei diante de ti, né? Senhor, lembra-te, né? Eu fui fiel, né? Diante de ti, com fidelidade, com interesse de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Nós precisamos nos examinar. E na realidade essa oração de Ezequias é como se ele estivesse examinando a si mesmo. E esse é o momento que nós estamos precisando nos examinar. Deus parou todo mundo em casa. Tem sido assim difícil para muitos entender esse momento. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que estava com seu casamento lá e cá, e eu orava muito por esse casal, né? A esposa passa por alguns problemas, e hoje assim foi com tanta alegria quando ele me falou assim: eu e a minha esposa tomamos a posição de ler a palavra junto, de orarmos juntos. Ele falou assim: domingo nós lemos a revista da escola dominical, já que nós não estamos podendo ir ao culto. E passamos 2 horas, irmã, 2 horas. Nós assim, um ensinando ao outro, falando, conversando. Só que ele trouxe uma alegria tão grande ao meu coração, irmãos, porque é exatamente isso que Deus quer, sabe? A restauração do lar, a restauração do altar, a restauração da convivência, a restauração de ligação com Deus, a edificação dos lares, a edificação das famílias. E eu fiquei muito feliz. E ele falou: irmã, nós estamos fazendo o culto doméstico só eu e ela. E eu falei assim: irmão,
Que alegria que o irmão está trazendo ao meu coração. E aqui a gente vê Ezequias, ele falando de como era ele, como era a sua caminhada diante do Senhor. E ele chorou muito diante de Deus, né? Chorou porque ele sabia que ele não estava ali recriminando Deus, ele não estava ali pedindo, Deus, não quero morrer, não foi isso. Ele colocou diante de Deus quem era ele. Ele fez o seu exame, ou seja, de alguma forma ele estava mostrando, olha como está a minha casa está arrumada. A minha casa, o meu coração, como está diante do Senhor. É claro que há sofrimento, sim, que com certeza ele pensou, deixarei minha família, deixarei de fazer algumas coisas que eu gostaria, mas em tudo, ele, em nenhum momento ali, houve crítica, ele simplesmente colocou diante de Deus quem era ele e como estava ele diante de Deus. E a terceira coisa é, Deus ouviu a oração de Ezequias. Precisamos ter essa intimidade com Deus, falar, mas também ouvir. Nossa oração tem efeito sobre os atos de Deus. Em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ainda nos diz em Isaías 59,1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Deus ouve as nossas orações. Nós estamos vivendo esse momento que vem ataque de todos os lugares. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus e clamar. Clamar mesmo, nós estamos nesse embate, é uma guerra que a gente nem sabe direito o que tem se levantado na real. Não é só pelo coronavírus, mas pela nossa nação, pelas nações, pelas pessoas que às vezes a gente vai passando por elas e vai passando, de repente você não ora pelos seus médicos, você não ora pelos enfermeiros, você não ora por aqueles que te atendem no mercado. É orar por todos, orar pelas famílias, orar pelos que estão doentes, orar por famílias que às vezes você até deixou de lado e esqueceu. Esse é o momento. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve a oração. O Senhor inclina seu ouvido à nossa oração. E diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a gente viu a oração de Ezequias mudar o propósito e a revelação dos planos de Deus. Nós podemos, através da oração, mudar a situação. Deus ouve o nosso clamor. E é tempo, irmãos, de clamar em todo tempo, orar sem cessar, porque nós estamos numa batalha. Nós não vemos com os nossos olhos, mas estamos numa grande batalha. Amados, é hora de falar com Deus, é hora de chorar para Deus, mas é hora de arrumar a casa também. Deus precisa da mesma casa que Ele limpou no início. A mesma sinceridade. Ele precisa do mesmo quebrantamento. Ele precisa da mesma intimidade. E através das orações podemos mover a mão de Deus. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Não importa qual seja a situação, irmão. Eu não sei a luta, a angústia, o que está indo no seu coração, o seu medo. Não vivemos coisas diferentes também, nós também passamos por essa situação. Estamos passando essa batalha. É agoniante às vezes a gente querer fazer algo e que não podemos fazer. Mas eu quero dizer que a oração, além de trazer paz, consolo, conforto ao seu coração, porque Ezequias ali ele orou e chorou muito diante do Senhor. E a resposta veio. E a resposta traz paz ao nosso coração. Para Ezequias foi acrescentado 15 anos. Eu não sei quantos anos, nós temos aí pela frente. Nós estamos em vias do retorno de Jesus. E o que nós temos que fazer é buscar a presença do Senhor. Buscar essa paz. Buscar arrumar a casa. Para que o Senhor trabalhe através das nossas vidas e age através das nossas vidas. Para que possamos falar com Deus através da oração e ouvir a resposta de Deus.
Quem sabe a resposta seja: eu ouvi a sua oração. Porque a palavra de Deus nos diz: clama a mim e ele responderá. Ou seja, ele está falando: ore, porque eu respondo. Eu respondo. E Deus quer responder para você. Como eu falei, não sei qual é a situação, não sei qual é a angústia, o seu medo, eu não sei. Não ligue para essa circunstância, mas ligue para o Deus, ao Deus que ouve o clamor. Senhor nosso Deus, através dessa palavra, Pai, que nos consola, que nos conforta, que nos faz ver que há um Deus que responde, um Deus que ouve o clamor e responde. Pai, eu não sei qual é a necessidade daquele que está ouvindo agora esta palavra, mas que traga consolo, traga conforto, em nome de Jesus. Que ele possa sentir a paz, que ele possa ouvir a resposta e saber que mesmo no silêncio, o Senhor responde. O momento parece que está tão difícil, são tantas notícias ao mesmo tempo, mas o que importa é que nós venhamos a falar com Deus e ao clamar a Deus, ao chorar a Deus, ao arrumar a casa diante de Deus, Ele ouvirá nosso clamor e responderá. Que o Senhor de paz, que o Senhor da alegria, que o Senhor da força seja contigo neste momento. Que você possa, através dessa palavra, sentir a presença gloriosa de Deus, aleluia, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que está batalhando por nós. Quando nós clamamos, Ele batalha por nós, Ele ouve o nosso clamor e traz a resposta. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Creia em nome de Jesus. A paz.